Olá, boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a primeira carta de Pedro. Paramos no capítulo 1 e hoje nós vamos dar continuidade, então, a esse estudo. Antes disso, eu quero convidar você, como a gente sempre faz, a desligar qualquer outra coisa na sua casa que por acaso possa desviar sua atenção, a TV, som, ou se você estiver mexendo em outro celular, para tudo agora, porque estamos diante do Senhor, na presença do Senhor, apesar de no conforto da nossa casa, mas unidos no Espírito de Deus, na presença de Deus. Então, tenha toda a reverência possível agora para ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, através da sua palavra que nós vamos meditar hoje. Então, para tudo e foca só no Senhor, tá bom? Eu quero convidar você a orar nesse momento. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Nosso Deus e Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos te pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor revele mais da Tua palavra, da Tua vida, do Teu poder. Ó Espírito Santo, vem mover em nossa vida, vem falar através da Tua palavra, vem revelar a Tua vida através da Tua palavra, o Teu caráter. Ó Senhor, vem trazer das riquezas do Teu Espírito Santo para nós. Vem, Senhor, nos fazer provar da Tua mesa e, ó Senhor, sermos cheios de Ti, santificados pela Tua palavra, que é a verdade. É o que nós oramos, Senhor. Não deixa que falemos nada de nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo fale livremente essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só ajustar aqui a nossa participação, vou estar acompanhando aqui também um pouco vocês. A gente está transmitindo ao vivo pelo Face, então a gente vai tentar acompanhar a transmissão quando se fizerem perguntas, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Se a gente não conseguir, temos a Jaque e a Nívia aqui para poder dar essa força. Nós paramos, na verdade, no versículo 5, se não me engano, não foi isso? Paramos no versículo 5 do 1 Pedro. Então, nós vamos aqui agora, deixa eu só botar um silencioso aqui. Pronto. E 1 Pedro, apesar de que a gente foi até o versículo 5 da outra vez, né? Vamos ler a partir do 5 hoje, que diz assim: que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles
que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Que o Senhor fale conosco, né? A primeira coisa que eu acho importante ressaltar aqui é o versículo 5 falando que mediante a fé nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação. Dessa vez a gente está usando uma versão da tradução bíblica da Almeida Corrigida Fiel, chamada ACF, tá? Só para você acompanhar, talvez esteja diferente um pouco da sua tradução, mas a essência é a mesma. E diz, mediante a fé, ou seja, através da fé, nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o que esse texto está dizendo é que o Senhor nos guarda para a salvação. E não somente isso, Ele não somente nos guarda para a salvação, como Ele faz isso usando um instrumento espiritual em nós, que é a fé. Então, mediante a fé, somos guardados por Deus para a salvação que está para se manifestar plenamente em nossa vida, não é? E se revelar no último tempo, aqui está falando. E aqui o texto continua dizendo, em que vós grandemente vos alegrais. No que nós grandemente nos alegramos? Nesta salvação. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, o texto continua dizendo que apesar de que essa salvação para a qual nós temos sido guardados através da fé, mediante a fé em Deus, e o Senhor tem nos guardado para experimentar essa grandiosa salvação em Jesus. O texto fala que isso é motivo de alegria para nós. Nós grandemente podemos nos alegrar nessa salvação, apesar de estarmos contristados por várias tentações ou provações ou tribulações, algumas versões falam assim. Ou seja, independentemente das circunstâncias que estão nos cercando, das provas, das lutas, das tribulações, das tentações, a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar na salvação para a qual estamos sendo guardados. Independente de estarmos vivendo um momento de prova, um momento de luta, um momento de tribulação, de aflição. E ele fala assim, ainda que vocês estejam um pouco contristados, ou seja, ainda que haja um pouco de tristeza no coração de vocês devido às circunstâncias, a alegria de vocês com a salvação que lhes é dada não pode ser abalada por causa das circunstâncias. Vocês não podem permitir que essas circunstâncias afetem a alegria da salvação que está na vida de vocês. É tão interessante isso, né? E o texto fala que essas tentações e provas e lutas e tal, elas vêm para que a prova da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vamos parar aqui para a gente pensar nesse versículo, né? O que a palavra está falando aqui? Que a prova da nossa fé, não é que você está dando prova da sua fé, mas a prova pela qual a sua fé irá passar. A nossa fé será provada por Deus.
A nossa confiança será provada por Deus. A nossa dependência e confiança serão testadas por Deus. Do mesmo jeito, aí ele fala que o ouro e a prata, o ouro que perece, é provado pelo fogo. Ele coloca o ouro como uma coisa fútil, apesar de ser algo precioso, né? Mas ele fala, o ouro, que não é nada, digamos assim, é provado pelo fogo por se considerar precioso. O fogo faz com que as impurezas saiam do ouro e ele fique mais valioso do que ele era antes de passar pelo fogo. Da mesma forma, ele faz uma comparação com a nossa fé. A nossa fé, quando passa por tribulações, quando passa por provas, quando passa por lutas, quando passa por situações de angústia, de ansiedade, de tempestades de uma maneira geral, ela está sendo passada ao fogo, para que ela fique mais preciosa, mais consistente, mais nobre, mais valiosa do que era antes da tribulação. Ou seja, Deus permite que passemos por lutas, por tribulações, por provas, por dores, por angústias, por tentações, para que a nossa fé seja fortalecida, para que ela seja aprimorada, para que ela seja aperfeiçoada, para que ela seja purificada, tirando as sujeiras, as meninices, e que ela cada vez mais pura possa nos sustentar até o dia do nosso encontro com o Senhor. Não é interessante isso? O método que Deus usa para fortalecer a nossa fé, para purificar a nossa relação com Ele, para provar o que nós temos com Ele, é a provação, as tentações, as tribulações, as lutas. É o mecanismo no mundo espiritual que Deus usa para que possamos ser fortalecidos na nossa relação com Deus. Não é fantástico isso? Porque todas as vezes, como diz aquela música, né, que a gente costuma cantar e às vezes a gente nem percebe o que está cantando, fala, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, toda vez que você sentir sua fé sendo provada, é sinal de que o Senhor está querendo levar você a um nível maior de confiança, de dependência, de persistência, de perseverança, de resiliência, que é uma palavra muito usada hoje, está na moda, né? A palavra resiliência. Então, a fé, ela vai te deixando maduro quando ela é testada pelas circunstâncias. A palavra diz que o Senhor, ele tem por princípio abalar aquilo que é abalável. É uma expressão que eu demorei para entender, né? Abalar as coisas que são abaláveis. Como assim? Porque às vezes Deus sacode a nossa vida como Ele sacode uma árvore, para ver aonde estamos firmados, aonde estão nossas raízes, para ver se tem algum fruto podre pronto para cair, para ver se tem alguma folha seca que está ali fazendo volume sem necessidade de estar ali. Então, quando Deus sacode a nossa vida através das tribulações, das provas, das lutas, das situações de adversidade, essas provas e lutas, elas estão servindo para abalar aquilo que é abalável. Não é interessante isso? Deus não quer disfarces conosco. Ele quer pôr à prova, expor o nosso coração diante dele. Então, se existe alguma coisa abalável, será revelada através das circunstâncias. Se existe alguma coisa gelatina em sua vida, molenga em sua vida, podre em sua vida, as adversidades vão sacudir
para abalar tudo que é abalável e para que a nossa fé se fortaleça e a gente possa mudar de nível, deixando para trás as coisas abaláveis e se agarrando naquilo que é inabalável, que é o Senhor. E o texto continua dizendo sobre a revelação de Jesus Cristo, que quando a nossa fé for provada, ela seja encontrada e resulte em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus se revelar, tudo isso que passamos, a fé que foi provada em nós, a fé que vivenciamos, a fé que nos foi outorgada, ela vai ser resultado, vai gerar um resultado de glória, de honra ao Senhor Jesus, de louvor a Ele. E o texto fala que esse Jesus é o Jesus que não, mesmo nós não temos visto Ele, não tendo visto, nós o amamos. Não o vendo agora, mas crendo, nos alegramos com uma alegria indescritível e gloriosa. Você já sentiu essa alegria indescritível por crer em Jesus? Por crer na presença dele? Não naquele Jesus histórico, preso nas páginas da Bíblia ou na história da humanidade, mas no Jesus que salvou você, que transformou você, no Jesus que se relaciona com você. Não no Jesus noticiado por alguém, mas no Jesus experimentado por você. O Senhor Jesus, que quer saltar das páginas da Bíblia para se manifestar na sua vida, que quer saltar das páginas da sua Bíblia para se revelar a você como alguém real, que pode mudar o curso da nossa história. E o texto fala, mesmo nós não tendo visto a Ele, nós nos alegramos. Mesmo nós não tendo o vendo agora, nossa alegria é indescritível. Nós o amamos mesmo sem termos visto presencialmente Ele. E quem gera essa alegria e esse amor por Jesus em nós é o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode gerar em nós o amor que nós temos por Jesus, por alguém que nunca vimos, por alguém que ainda não vemos, mas cremos que Ele é real e que Ele vai voltar para nos buscar. Então o Espírito dele que habita em nós gera esse envolvimento de amor entre nós e Ele. É tão lindo isso. E o texto continua dizendo o objetivo final, então, da nossa fé, né? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Talvez algumas pessoas possam entender errado esse texto, ou pior do que entender errado, ou tão grave quanto entender errado, não entender. Como assim, pastor? O fim da nossa fé é a salvação da minha alma, mas eu pensei que eu já estava salvo. A salvação só vai acontecer no fim da minha fé? Você já parou para entender o que esse texto quer dizer? O fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu costumo dizer que a salvação ela é dinâmica. Então a gente tem um costume, sei lá de onde veio, de onde a gente herdou esse costume, de que a salvação é um momento, é uma coisa estática, no tempo, um determinado dia, uma determinada hora. A gente costuma confundir o dia que entregamos a nossa vida a Jesus com o dia em que fomos salvos. Ei, pastor, está bagunçando minha cabeça. No dia que eu entreguei minha vida a Jesus eu não fui salvo. Você foi alcançado pela graça, foi salvo pela graça, mas a salvação ela não é estática. O texto fala que nós somos
seres triunos, como o Pai, Filho e Espírito Santo, né? O homem é espírito, alma e corpo. E a salvação para nós tem que ser completa também. Espírito, alma e corpo. A gente já pregou sobre isso uma vez na igreja, mais de uma vez, né? Existem 3 níveis, 3 estágios que são indivisíveis da salvação na vida do cristão. Existe a justificação, a santificação e a glorificação. Então, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus, você foi justificado do pecado. O seu espírito foi regenerado, gerado de novo. Seu espírito estava morto e o sopro de vida de Jesus gerou vida em você. O Espírito de Deus gerou de novo o seu espírito para que você pudesse se relacionar com Ele em espírito, porque a palavra diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como você estava espiritualmente morto, você não tinha como se relacionar com Deus. Então Deus ressuscitou, regenerou, gerou de novo o seu espírito através de Jesus, para que em espírito você possa se relacionar com Deus. Então seu espírito foi salvo no dia em que você entregou sua vida a Jesus. E aí esse dia desencadeia um processo do qual você já livre da culpa do pecado, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Então você foi livre da culpa do pecado, justificado. Você passa a ir se livrando do poder do pecado. E toda vez que você diz não ao pecado e diz sim para a vontade de Deus, você está se livrando com a ajuda do Espírito Santo, se livrando do poder do pecado. E esse processo de se livrar do poder do pecado, a Bíblia chama de santificação. Você está se separando do pecado, se divorciando do pecado e se reservando para Deus. Então, você, num primeiro momento, é justificado. Mas esse outro processo, que é quando você fica livre do poder do pecado, é um processo contínuo. Todos os dias você deve escolher dizer não para o pecado. Você pode ter dito não para o pecado ontem e dito sim para ele hoje. E o não que você disse ontem e o sim que você disse hoje foi um passo atrás, então, para o passo à frente que você deu ontem. Então, toda vez que você diz sim para o pecado, você está dizendo não para o Senhor. Você está dizendo não para a santificação. Você está dizendo não para a cruz que você deve tomar todos os dias. Como o próprio Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é um ato diário. Morrer para você mesmo é tomar a cruz. Morrer para a sua vontade, para a sua carne, para as suas paixões, para os seus desejos, para os seus pecados, para as suas escolhas ruins. Essa morte é diária. E quando você escolhe morrer diariamente para o pecado e dizer sim para a vontade de Deus, você está se santificando. Você está escolhendo submeter a sua vontade à vontade de Deus. E por que isso tem a ver com esse versículo? Porque a palavra alma, no grego, vem de uma expressão que o pessoal aqui da Esperança já cansou de tanto ouvir o pastor falar, né? Vem de uma expressão chamada psique. E a palavra psique, no grego koiné, é representada pela mente, pela vontade e pelas emoções da pessoa. Então, o que é a alma? É o conjunto da sua mente, da sua vontade e das suas emoções. Então, quando você escolhe submeter a sua vontade,
os seus pensamentos e as suas emoções à vontade de Deus, você está inclinando a sua alma para Deus e matando a sua carne na cruz. A mesma carne que governava a sua alma antes de você conhecer Jesus. Quando você escolhe se sujeitar à vontade de Deus, você está se inclinando a sua alma para a santificação. Então, o resultado da santificação, que é o final da nossa fé, se você perseverar até o fim, se você avançar até o final, a Bíblia chama isso de salvação da sua alma. Ou seja, a sua mente, a sua vontade e as suas emoções, que você deliberadamente escolheu inclinar para a vontade de Deus, serão salvas no dia do seu encontro com o Senhor. Aquilo que torna você, aquilo que te individualiza como pessoa, a sua alma, ela está no processo de santificação, que é parte do processo da salvação. Então, a salvação da nossa alma é o final dessa história da santificação. É quando a gente, depois de renunciar a nossa vida inteira aos nossos próprios desejos, às nossas paixões, à nossa vontade, à nossa carne, a gente render a nossa alma definitivamente ao Senhor, que é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, e então a nossa alma também ser alcançada definitivamente pela salvação do Senhor Jesus. Então a salvação da nossa alma é o fim da nossa carreira, da nossa fé em Jesus. E o texto fala que dessa salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que nos foi dada, os profetas da antiga aliança, Isaías, Jeremias, Ezequiel, esses homens de Deus do passado, profetizaram sobre essa salvação e a graça que havia sobre ela. E o texto fala que eles indagaram que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, e isso é uma coisa fantástica. A palavra revela então que o Espírito profético que moveu os profetas da velha aliança para profetizarem as coisas que estavam ali, que ainda viriam a acontecer no futuro, inclusive em nossas vidas. O Espírito que estava sobre eles, capacitando-os a profetizarem tais coisas, era o Espírito de Cristo. Não é lindo isso também? Indagando que tempo, versículo 11, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então eles, diante do Senhor, questionaram ao Senhor sobre os sofrimentos de Cristo, sobre a glória que seria resultante desse sofrimento. Seguindo a esse sofrimento viria uma glória. E o texto fala que então foi revelado a esses profetas que eles não estavam profetizando para eles mesmos, nem para a geração de seu tempo, mas eles profetizavam para nós. Não é fantástico isso? Os profetas profetizaram para nós. O texto fala aqui, versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Tudo aquilo que foi profetizado para nós. E foi confirmado através da pregação do Evangelho, que as pessoas pregaram para nós mediante o Espírito Santo enviado do céu.
E esse Espírito, o texto fala, testifica as verdades de Deus para nós. E o texto fala que a respeito dessas coisas, da pregação do Evangelho, das profecias confirmadas, da vida de Deus sendo revelada a nós, alcançando-nos através da salvação em Jesus, o Evangelho sendo pregado com poder, o texto fala que os anjos desejam prestar atenção a tudo isso. Tem pessoas que teorizam dizendo que os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas a eles não lhes foi dado este privilégio. Não é? Então, assim, o texto fala que os anjos desejam acompanhar de perto esse processo de salvação que Deus revelou à humanidade através da morte, ressurreição de Jesus e da pregação do Evangelho aos filhos de Deus, aos santos. Não é fantástico isso? Os anjos desejam bem atentar, ficar bem atentos a tudo que está rolando na terra, nessa geração. Existe uma plateia coparticipante dessa empreitada da pregação do Evangelho, da igreja ao mundo. E o texto fala que essa plateia que está prestando bem atenção no desempenhar da igreja a missão de pregar o Evangelho, essa plateia são os anjos de Deus. E o texto fala, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui fica um ultimato que eu acho muito importante a gente enfatizar. A palavra está dizendo aqui que como é santo aquele que nos chamou. Ou seja, tem uma outra palavra lá na frente que a gente ainda vai ler, é spoiler, né? Se chamamos por Pai aquele que é santo. Se por acaso somos gerados por Deus em Jesus, nova criatura, e Ele, através de Cristo, ao nos gerar de novo, plantou em nós um novo espírito, um novo coração, como a gente canta, né? Recebi um novo coração do Pai. Fomos transformados em filhos de Deus. Recebemos esse DNA espiritual do Pai. E o texto fala que se você é filho e o seu Pai é santo, você também deve ser santo na sua maneira de viver. Se o seu Pai, aquele que você chama de Pai, aquele que te chamou, aquele que te separou para Ele, se Ele é santo em todas as coisas, você que é filho deve ser santo em toda a sua maneira de viver, revelando a sua paternidade, revelando de quem você é filho. É a sua maneira de viver que revela quem é o seu Pai. É a sua maneira de viver que revela se você foi chamado pelo Senhor para ser santo. Então o texto fala, como é santo aquele que vos chamou, sejam vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por que a palavra fala toda a vossa maneira de viver? Porque infelizmente algumas pessoas aprenderam a ser santas apenas em alguns lugares, ou em algumas circunstâncias, ou em algumas áreas de sua vida. Então tem gente que é santo na igreja, não erra, não dá trabalho para o pastor, não cria confusão, mas não é santo em casa. Não revela a santidade do Senhor dentro do casamento, não revela para a família que é santo, não revela a santidade de Deus para as pessoas que convivem com eles.
sabe? Tem gente que é santo no falar, mas não é santo no pensar. Se vê o discurso da pessoa, fala, nossa, que pessoa santa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas se pudesse ler o que aquela pessoa pensa, se escandalizaria, porque a mente está apodrecida, cheia de pensamentos pecaminosos, malignos. Então, a Bíblia fala que nós não devemos ser santos em apenas algumas áreas da nossa vida, em algumas coisas, mas em toda a nossa maneira de viver, no pensar, no falar, no agir, no sentir, no deixar de agir, no reagir. Devemos manifestar a santidade do Senhor que habita em nós. Essa é uma palavra que precisamos mastigar, irmãos. Porque pessoas meio santas não terão meio céu para ir. Não terão meio Pai para conhecer. Não terão meia cruz para carregar. Pessoas meio santas não serão meio salvas. Elas vão inteiras para o inferno. A santidade não pode ser pela metade. Então, do jeito que o nosso Senhor, aquele que nos chamou, é santo, nós somos convocados, desafiados a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Que assim seja, que essa seja a verdade da nossa vida. Tem um livro do pastor Bill Hybels que falou muito comigo quando eu li, na época que eu li há muitos anos. É um livro que fala sobre caráter e o nome do livro é uma pergunta. É: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Teve uma publicação que eu me enviei para o WhatsApp da igreja, para o grupo da igreja, que falava que aquilo que somos quando estamos a sós com Deus é realmente aquilo que somos. Quem nós somos quando estamos sozinhos com Deus é verdadeiramente quem nós somos. Quando estamos com mais pessoas, pode ser que estejamos sendo um personagem, que criamos um personagem para apresentar às pessoas. Mas quando estamos sozinhos com o Senhor, aquilo que somos, que pensamos, que fazemos, que deixamos de fazer, aquilo é o que realmente é a nossa essência. É quem realmente somos. E sabe de uma coisa? Deus não se impressiona com seu exterior, com sua aparência, com suas palavras bonitas. Deus não se impressiona com aquilo que você diz. Ele se impressiona com quem você realmente é quando está sozinho com Ele. Quando está sozinho fazendo suas escolhas, mergulhado nos seus pensamentos, tomando decisões. A Bíblia fala: como é santo aquele que vos chamou, seja também santo em toda a vossa maneira de viver. Aí eu deixo essa pergunta para encerrar o nosso tempo de hoje. Estamos sendo verdadeiramente santos, separados para Deus, divorciados do pecado, diferentes do comum, diferentes dessa geração perdida? Estamos sendo santos em toda a nossa maneira de viver? Porque esse é o nosso chamado. E que essa seja a verdade em nós. Que sejamos santos, sim, de verdade, em todo o nosso jeito de viver. Amém? Eu vou ver se tem uma pergunta aqui. Acho que já temos aqui algumas perguntas. Se eu passar alguma, Nívia, você me ajuda, tá? Ok. Delianinho, graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz, minha mãe. Delianinho está acompanhando lá de Salvador.
Muito bem, Angelita, amém, Angelita, bem-vinda. É somente o Espírito Santo para gerar essas verdades em nosso espírito. É verdade, Angelita. Maria Eridan Franz, nós somos salvos pela graça de Deus, porém, precisamos escolher nos submeter à vontade de Deus para essa santificação que o Senhor está falando. Com certeza, a santificação é escolher abrir mão da sua vontade para abraçar a vontade de Deus. Esse é o processo de santificação. É você abrir mão da vontade da sua carne, da vontade natural sua, pela vontade de Deus. É que a sua vontade maior seja não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Se em algum momento a vontade de Deus e a sua entrarem em choque, que você escolha a vontade de Deus. O nome disso é santificação. Jorge Matos, muitos de nós são ainda como Tomé, com todos os indícios, com todas as evidências, precisam ver para crer. Ainda assim, poderão ser salvos? Pois o Senhor apareceu para Tomé. Poderia o Senhor aparecer para alguém hoje? Jorge, essa pergunta é lá de João, do último capítulo de João, não é? E estamos em 1 Pedro, não é? Então, só vou responder a sua pergunta, mas ela não vai valer para participação no sorteio, porque você está fazendo a pergunta de um assunto que já foi encerrado há 2 semanas, tá? Mas sim, o Senhor pode aparecer, como apareceu a Tomé, não em carne e osso, porque ele já foi levado a estar assentado no trono à direita de Deus. Mas ele pode se manifestar espiritualmente, sim, para quem ele quiser, né? É do jeito que ele quer, como ele quer, quando ele quer e a quem ele quer fazer isso. Não é uma regra, é geralmente uma exceção, mas pode acontecer. Já houve casos de relatos de irmãos em Cristo que tiveram uma experiência sobrenatural com a pessoa de Jesus. Mas essa pergunta, Jorge, infelizmente não vale para o assunto de hoje, tá? Ok. À luz do texto bíblico, quem fez essa pergunta foi foi Jaque. Ok. À luz do texto bíblico, é correto afirmar que Deus permite as provações como forma de aperfeiçoamento e purificação? Com certeza, foi exatamente o que a gente falou aqui, não é? As provações que a gente passa, as lutas, as dores, as tribulações, elas servem para sermos aperfeiçoados na nossa relação com Deus, sermos purificados como o fogo purifica o ouro, as provações purificam os filhos de Deus. Ok. Mônia Raquel, por que o processo de santificação é tão deturpado nessa geração? Mesmo a palavra afirmando que devemos ser santos como Deus é. Pois é. É porque não se prega, a gente fala sobre santificação, mas a gente não vive santificação. E falar sobre santificação é infinitamente mais fácil do que viver a santificação. Não é que não seja pregada a santificação, não. Mas o processo de santificação não tem sido experimentado na prática, porque não temos escolhido dizer não para nós mesmos. Somos uma geração amante de si mesma, apaixonada por si mesma, apaixonada pelo próprio umbigo, pelos próprios desejos, pelas próprias vontades, pelas próprias paixões. E abrir mão de algo que você é apaixonado é mais difícil do que você abrir mão de algo que você não gosta, não é? Então essa geração está começando a aprender a abrir mão daquilo que ama, por amar Deus acima daquilo que ela ama. Então quando a gente ama ao Senhor acima de todas as coisas, nós abrimos mão da nossa vontade pela vontade dele.
Isso é santificação. Jorge, mas o Senhor não chegou a todos, porém nem todos ouviram o seu chamado, porém nem todos ouvem a voz do pastor, porque são lobos e não ovelhas. É verdade, Jorge, só que isso não está, homem de Deus, no texto de hoje, né? Estamos falando sobre santificação, é a base da palavra de hoje, né? Então, mas amém, é válida a sua participação. Ok. Virna, como é ser santo? Boa pergunta, Virna. Virna, a palavra santo, ela tem um significado no Brasil de separado por Deus para algo, ou separado para Deus, exclusivamente para Deus. Então, quando você é separado, quando você escolhe assumir a sua identidade de que Deus separou você para ser dele, você não faz mais as escolhas do passado, nem toma as atitudes do passado, nem vive os velhos hábitos de antes, porque agora você entende como alguém que Deus chamou para ser dele. Então você passa a viver à altura daquele que te chamou. Quando você vai escolhendo viver e agradar ao Senhor que te chamou em todas as suas escolhas, você está sendo santo ou santa, não é? Lilian, em que sentido a nossa fé é diferente do ouro, se muitas vezes também são cheias de impureza? A diferença é que a nossa fé, Lilian, um beijo para você, está falando de Salvador aí, né? A nossa fé, ela é ainda mais preciosa que o ouro. Não é que ela é diferente de ser totalmente diferente. Quando Pedro fala sobre a nossa fé e faz a comparação com o ouro, ele está falando, se o ouro, que é ouro, para ser purificado das impurezas, precisa passar pelo fogo, quanto mais a nossa fé, que é ainda algo mais precioso e precisa passar mais por um refinamento ainda, porque é mais valioso que o ouro. Então, a nossa fé, não é que ela é assim. Quando a gente fala de impureza na nossa fé, não é nem na nossa fé em si, é nessa relação que a gente tem com o Senhor. Às vezes não é uma confiança plena, às vezes não é uma confiança, uma dependência total. Então, para que o Senhor vá exercitando a nossa dependência, a nossa confiança e a nossa obediência, e essas três coisas são sinônimos de fé. Fé é dependência, fé é confiança e fé é obediência. Então, quando você precisa ser exercitado na fé, é porque a sua confiança, a sua dependência ou a sua obediência, ou as três, estão precisando ser aperfeiçoadas na sua relação com Deus. Então essas são as impurezas que são purificadas pelo fogo das provações, das tribulações, das lutas, das tempestades. Deus exercita a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa obediência, aperfeiçoando a nossa fé, limpando ela das impurezas das nossas escolhas ruins, não é? Délia Minho, ei maninha, beijo. Santificação é um processo? É um processo, com certeza, foi o que nós falamos aqui, não é? Santificação, ela é não somente um processo, como para aqueles que são do Senhor de verdade, é um processo obrigatório. Ser santo não é opcional. Ser santo não é opcional. Eu sou crente, mas eu não quero me santificar. Eu não quero ser fanático. Não existe essa duplicidade. Não existe crente carnal e crente espiritual. Se você é carnal, você não é crente.
para você ser crente, um crente tem que ser espiritual. E se um crente é espiritual, ele precisa se santificar. Então a santificação é parte obrigatória do processo de salvação que começou no dia da nossa entrega de vida a Jesus. Então a santificação é um processo, como eu posso dizer, imprescindível. É um processo que não pode ser desconectado da nossa vida com Deus. Não existe crente que não leve a sério a santificação. Se eu não levo a sério a santificação, eu não me converti de verdade. Porque se eu me converti, eu vou querer ser santo como Ele é santo. Então, a santificação é esse processo que vai dia a dia, como diz a palavra, de glória em glória, me transformando à imagem daquele que me chamou. Então, é o processo pelo qual o Espírito Santo vai nos fazendo semelhantes a Jesus. É a santificação. Só que o Espírito Santo não trabalha sozinho. Ele trabalha através da nossa escolha de nos submetermos a Ele. Ok. Obrigado pela participação. Eu acho que só, né? Não. Tem mais? Tem Paulo. Ah, tem. Luan. É Paulo. Aí é Paulo, né? Quando levantamos as mãos e aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos ajuda. E aqueles que não aceitam Jesus, o Espírito Santo pode nos ajudar? O Espírito Santo pode ajudar essas pessoas? O Espírito Santo ajuda todo mundo, Paulo. A questão é que ajudar não é governar. Governar é quando aquela pessoa escolhe se submeter ao Espírito Santo. Então ele nos ajuda no nosso processo, na nossa relação com Deus. Ajuda. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Então Deus opera e nós cooperamos, como um copiloto ali na aeronave, não é? Então Ele comanda e nós cooperamos. O Espírito Santo é assim, Ele dá a direção e nós obedecemos. Mas a ajuda do Espírito Santo, ela requer, Ele espera de nós uma contrapartida. Ou seja, se Ele está nos ajudando a estarmos próximos de Deus, a entregarmos nossa vida a Deus, Ele nos ajuda para que nós possamos escolher nos submetermos a Ele. E tem gente que escolhe se submeter a Ele, e tem gente que escolhe não se submeter a Ele, mesmo sabendo que Ele pode ajudar a esse processo. Mesmo sabendo que é o Espírito Santo que vai te levantar, vai sustentar você, vai manter você de pé, vai fazer você caminhar com Jesus. Mesmo pessoas sabendo disso, muitas vezes elas escolhem não aceitar a ajuda do Espírito Santo, porque não querem dar a contrapartida, que é a obediência à voz dele. Entendeu? Ok, alguém mais? O crente pode retroceder? Mônia perguntou, né? Não, só antes dele. Antes tem minha mãe aqui. Opa! Quais são os processos que levam à santificação? Na verdade, não existe um processo que leva à santificação. A santificação é um processo, na verdade. O processo é a santificação. Não é? Então, esse processo é desencadeado por escolhas que nós fazemos todos os dias, na verdade, várias vezes por dia. Então, no mesmo dia, nós vamos ter a oportunidade de fazer escolhas, de dizer não para nós mesmos, não para pensamentos malignos, não para nossa vontade, não para desperdiçar o tempo com lixo, não para satisfazer a nossa carne, e sim para obedecer à voz de Deus, sim para ouvi-lo, sim para investir tempo em intimidade e comunhão com Ele. Então toda vez que eu digo não para mim e sim para o Senhor, eu estou desencadeando esse processo de santificação, que é um processo
mais do que diário. Ele acontece a cada momento do nosso dia. Mônia Raquel, o crente pode retroceder no processo de santificação? Pode, infelizmente pode. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é? Então, às vezes a pessoa está firme, está bem, está de pé, se santificou, viveu uma vida santa e viveu uma vida irrepreensível, mas de repente começa a dar lugar no coração a sua própria carne, a sua vontade, as suas paixões, e de repente essa pessoa começa a retroceder, a dar espaço em sua vida em áreas que já estavam dominadas pelo Espírito Santo, e essas pessoas começam a dar espaço para o diabo de novo, para a carne de novo, para o seu próprio temperamento, para o seu ego. Então existe retrocesso, lamentavelmente, enquanto estivermos vivos. A pessoa pode estar no seu mais alto nível de santidade que um ser humano possa chegar. Ela pode cair de lá para o mais profundo abismo espiritual de carnalidade e luxúria e escuridão. Então, não importa em que nível a pessoa chegou de santificação, ela pode decair da graça a si mesmo. Por isso que a escolha é diária. Por isso que a cada momento do dia uma escolha nos é apresentada, uma bandeja nos é oferecida. Às vezes você nem percebe, às vezes é uma seta de pensamento. Às vezes é uma escolha que parece banal para você, mas às vezes é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de dizermos não na cara do diabo, na cara da nossa carne, e dizermos sim para o Espírito Santo. Então devemos estar vigilantes. Por isso que a vigilância é tão falada na Bíblia, no Novo Testamento. Vigiar, 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 vigiar. Estar atento, ser sóbrio. Não é? E Jesus fala sempre, aquele que perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim. Aquele que perseverar até a morte. Não é? Então, assim, perseverança é a palavra-chave do crente para conseguir chegar ao final da corrida santificado, não desistindo, não desmantelando no meio da corrida, não é? No meio do caminho. Jorge, será que para alguns o sacrifício é maior que para outros? Será que a santificação é igual para todos? As pessoas que nascem em famílias, evidências e outras não? Jorge, eu acho que a dificuldade é igual para todo mundo. A questão é que, às vezes, o que é dificuldade para mim pode não ser para você. Às vezes, a sua dificuldade é numa área e a minha é em outra. E a de irmão fulano ou irmã fulana é em outra. Então, nem sempre vamos ter as mesmas dificuldades nas mesmas áreas. Por exemplo, para mim pode ser tranquilo a questão de ser santo na minha vida emocional. Para outros pode ser uma pedra no sapato. Pode ser uma pessoa promíscua, pode ser uma pessoa vulnerável nessa área. Para uns o problema pode ser santo na questão da fidelidade com o dinheiro ao Senhor. Pode ser um grande problema para alguns. Ai meu Deus, tem que ser fiel no dízimo, e na oferta, esse mês eu não vou conseguir. Às vezes você pode não conseguir ser santo nisso. Às vezes para mim isso é fácil. Às vezes para você o que é difícil é fácil para outro irmão. E às vezes o que é um grande problema para um irmão entrar em santidade numa área, para você é tranquilo. Então, as dificuldades, os níveis são os mesmos. As áreas é que podem ser diferentes. Então, nem todo mundo vai ter problema de ser santo na área sexual. Tem gente que tira isso de letra. Tem gente que isso é um grande problema. Mas já tem gente que tira de letra isso, mas tem um problema com caráter. Tem um problema de cumprir a palavra. E isso também é ser santo. Então,
a santificação ela tem que ser em todo o nosso modo de vida. Temos que ser santos. Então pode ser que para algumas áreas, algumas pessoas sintam mais dificuldade e para outras as pessoas sintam menos dificuldade. E às vezes pode ser que seja muito difícil para você numa área e na mesma área seja fácil para mim. Mas vai ter áreas que para mim vai ser difícil e vai ser fácil para você. Então o nível de dificuldade vai ser o mesmo para todo mundo, só que em áreas diferentes. Amém. Ainda tem mais? Jaqueline? O crente que não persevera e deixa de ser santo, continua sendo salvo? Muito bonita essa pergunta, né? É uma pergunta polêmica, não é? Essa é uma questão muito polêmica e tem aí entra na questão da predestinação, não é? E existe um capítulo inteiro da visão da reforma protestante que fala sobre a perseverança dos santos. Então, se eu sou santo, eu vou perseverar até o fim. Se eu fui separado por Deus, eu vou chegar na linha de chegada. Eu vou chegar na linha de chegada. Se eu sou do Senhor, eu não vou desmaiar no final. Eu vou perseverar. Se eu não cheguei no final, é porque eu nunca fui salvo. Então a visão de muitos é essa. Não é porque eu perdi a salvação. É porque na verdade eu nunca fui. Né? Eu tentei, pela minha força, chegar na linha de chegada. E eu não perseverei pelo Espírito, eu nunca fui, na verdade, entregue completamente ao Senhor. Né? Porque, como diz Charles Spurgeon, né? As ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Então, quando a ovelha cai na lama, instintivamente ela quer logo sair. Não quer dizer que o crente nunca vai pecar, mas ele nunca vai se sentir à vontade com o pecado. Se eu começo a me sentir à vontade com o pecado, tem alguma coisa errada na minha salvação. Porque se eu sou salvo, se Jesus me alcançou e eu sou filho de Deus, eu não vou ficar à vontade com o pecado. Eu vou me sentir constrangido pelo Espírito Santo a abandonar o pecado até eu abandonar. Eu posso até insistir na burrice, mas vai ter uma hora que não vai ter jeito, o Senhor vai me tirar da lama e me colocar no lugar, porque filho tem posicionamento diferente de quem é bode. Ovelha é uma coisa, bode é outra, né? Então, não sei se está respondido, mas pelo menos eu tentei. Amém. Eu acho que só por hoje, né? Então, todos os que perguntaram aqui, botou Jorge aí também? Botou Galinho? Coisa boa. Nós vamos sortear aqui, todas as pessoas que participaram estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Acho que são 9 pessoas, né? E essa pessoa que for sorteada hoje vai ganhar algo muito especial do Bazar Esperancidade. Tem cada peça maravilhosa de roupa feminina, masculina, sabe? Roupa de grife, roupas lindas, tem lá. Se você quiser conhecer o Instagram do Bazar Esperancidade, vai lá no Insta que você vai ver, né? Tem a exposição permanente aqui no anexo da igreja também. Fique à vontade. Então, quem ganhar esse sorteio vai ter direito a 2 peças do Bazar, ou 2 blusas, ou uma blusa e um short, ou uma bermuda e uma camiseta, se for homem, né? Então você vai ter direito a 2 peças, tá? Então, beleza, você pode escolher 2 peças. No valor de R$30. Que não passe de R$30, né? Mas assim, o valor é até R$30, mas 2 peças, não é, do Bazar. Não tem direito a troco, né? Você pegou suas 2 peças, beleza, não é? É só deixar aí. Quando você ganhar um vale compras no Bazar e vier resgatar seu prêmio, se você não resgatar tudo, você não tem direito a troco, tá? Ok. E se você resgatar mais do que você ganhou, você paga a diferença sem problema. Pode resgatar mais pagando a diferença. Quem vai ser o sortudo dessa noite que vai ganhar 2 peças do Bazar
a sua livre escolha, no valor de R$30, vai ser o primeiro que cair aqui. Bom, caiu 2 de vez, eu vou guardar esse e vou ficar com esse, tá? Então, o ganhador ou ganhadora, nós vamos dizer na próxima semana, brincadeira, vou falar agora. Ok, poxa, Jorge! Você só conseguiu porque você fez uma pergunta no final que tinha a ver com o assunto. Porque as outras você tinha feito fora. Mas está valendo, Jorge ganhou, parabéns. Venha buscar o seu prêmio, marca aí no zap, pede com Jaque ou com Nívia, tá? E você pode vir buscar suas 2 peças do bazar, ok? É a perseverança do santo. Isso é que é perseverar, né? Perseverou até o fim e conseguiu, né? Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Até domingo. Eu quero fazer um desafio a você que está assistindo e por acaso ainda não curtiu a Igreja Batista Esperança nas redes sociais. Então, vá lá no Facebook da igreja, curta a página da igreja, né? Vá lá no YouTube, no canal do YouTube da igreja, Igreja Esperança, Barreiras, tem lá, curta a página do YouTube, né? Se inscreva, ative o sininho de notificações. A gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Face nos domingos à noite, tá? E no Instagram da igreja também. Então, aproveitem e já se inscrevem em tudo, tá? Vai ser bênção para a nossa vida, para a sua vida, ok? Não deixe de fazer isso, você que ainda não fez, tá? E domingo, às 7 da noite, nós estaremos aqui novamente no culto de celebração ao Senhor, tá? 7 da noite de domingo, adorando junto ao Senhor, ouvindo a palavra. E o nosso estudo na próxima quarta, mesmo horário, 8 da noite, estaremos terminando, se Deus quiser, o capítulo 1 de 1 Pedro. Então, Senhor, nós estamos na Tua presença te agradecendo, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Obrigado porque essas boas dádivas que o Senhor tem nos dado têm vindo de Ti, Senhor, e pelo dom perfeito da salvação e do Espírito Santo que vieram de Ti e nos alcançaram, Senhor. Obrigado, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que nós possamos ser moldados cada dia mais pelo Teu Espírito Santo para sermos mais semelhantes a Jesus a cada dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.